E vamos instalar então a quarta mesa. A quarta mesa é o que ficou de fora, né? Então, chamar aqui para compor a mesa, em primeiro lugar, a professora Marcele Silviger Stefano, que vai presidir a última mesa a respeito do tema do futuro da legislação aduaneira e o alinhamento com as práticas internacionais. Chamar também o professor Diogo Fazolo e a professora Carmen Graziele Silva. Não chamo o professor Thales Andrade porque ele vai participar remotamente aqui com a gente, que também ele teve a oportunidade de participar ativamente da escrita do anteprojeto. Então, só lembrando então que quem quiser, quem tiver interesse, não deixe de procurar a gente depois para a gente discutir ponto a ponto cada um dos artigos aqui do projeto, dizer que foi um sucesso muito grande, a gente teve bastante adesão pela internet, nós temos bastante gente assistindo, comentando, isso é muito bacana, as perguntas que foram feitas, a gente vai tentar encaminhar de alguma forma ao longo das mesas técnicas de debate que nós vamos instalar pelo IPDA posteriormente, e fica agora essa última mesa. Então, com a professora Marcele. Marcele, eu quero dizer que eu a conheci, na verdade, em um evento em que ela falava a respeito de valoração aduaneira. Eu falei, ela é muito boa nesse tema e falava muito bem. É um prazer muito grande dividir mesa com ela. A Marcele, ela tem uma experiência fantástica, nacional e internacional. Teve bolsa, né, na Suíça, já estudou fora há bastante tempo e está aqui com a gente hoje. Hoje ela advoga no escritório Trent Rossi, Watanabe, e está aqui hoje com a gente para presidir essa mesa. Então, com você a palavra, Marcelo. Obrigada, Léo. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa também, na Carmen, Diogo e Thales. É um prazer estar aqui hoje presencialmente. Bom ter vocês presencialmente, né? Porque geralmente a gente participa de eventos sempre de forma remota. Então, fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz pela organização do evento e parabenizo o IASP e também o Instituto de Pesquisas em Direito Aduaneiro pela organização desse primeiro evento, que certamente é o primeiro de muitos, com muito sucesso pela frente. Bom, como eu estou aqui presencialmente desde o início do evento e o Léo bem colocou durante o início dos trabalhos, que o objetivo era passar pelo livro 1, livro 2 e livro 3 do projeto de lei, e que agora essa última mesa seria dedicada aos temas que de fato não foram abordados no projeto de lei. Então, o objetivo aqui é ouvir das pessoas que estão tanto trabalhando de forma direta na elaboração desse projeto, como também de pessoas como a Carmen e o Diogo, que estão muito à frente em relação à análise das experiências fora do Brasil. Os dois acabaram de voltar de Buenos Aires na jornada de direito aduaneiro que aconteceu sexta-feira lá. Então, vai ser muito valiosa a contribuição deles no sentido de o que podemos aprender, né, tanto da perspectiva histórica quanto em relação aos nossos vizinhos, né, melhores práticas do que a gente tem visto em outros países. Então, agradeço novamente pelo convite, obrigada a todos que estão presentes e passo a palavra ao Thales Andrade, que está remoto, mas que vai nos brindar com uma excelente apresentação. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui com vocês falando desse anteprojeto, algo que eu entendo talvez seja o tema mais relevante que a gente esteja discutindo na área de comércio exterior nesse ano de 2024. Agradeço ao Léo, grande amigo, pela oportunidade, né? Ele me contatou há muito tempo. O Léo nos brinda, até no dia do servidor público, ele consegue nos brindar com trabalho, né, Léo? Muito obrigado pela tarefa. Mas brincadeiras à parte, é um prazer, não é um trabalho. A gente encara isso realmente como um prazer, falar de comércio exterior. E esse anteprojeto, eu acho que hoje é um dia marcante. Talvez muitos que ainda não assistiram, né, as palestras de hoje, vão ver esse vídeo no futuro. Talvez seja uma das poucas oportunidades em que a gente vai encontrar, pelo menos em cada uma das mesas, algumas das pessoas que ajudaram a escrever, pelo menos o rascunho, né, do que a gente vem chamando aí de anteprojeto, que, como muitos já falaram, é o substitutivo que a gente tem do 508. Então, a gente não fala mais do 508, né? As pessoas fazem remissão ao 508, que é o que está pautado, é o que está protocolado,
mas nós temos um texto que é bastante diferente e que em nada se alicerça no PL 508, quando a gente fala da Lei Geral de Comércio Exterior. O que a gente pode dizer inicialmente, né, Marcelo e demais? Bom, eu contava as reuniões, eu estava licenciado para escrever a tese de doutoramento, tinha férias marcadas e chamadas pressas, eu embarquei na segunda reunião. Por que eu embarquei, né? Como já foi falado, foi uma decisão de alto escalão na Secretaria de Comércio Exterior, entenderam que seria uma boa indicação e representei por bastante tempo os interesses, claro, do lado dos intervenientes da Secretaria de Comércio Exterior, mas eu diria também que interesses que são levados pela academia e pelo setor privado. Acho que poucos sabem, eu sou advogado, eu sou professor e também sou servidor. E eu tenho licença e atuo, né, na advocacia. Isso, por exemplo, sou filiado à OAB, né? Então eu acabo tendo uma representação. É lógico que a cadeira que às vezes a gente está lá representando, você tem interesses técnicos daquele órgão que você está representando, mas você também tem uma visão do todo e tem uma visão do setor privado. Eu acho que isso é importante e todo o grupo, sim, foi bastante aberto às contribuições, né? O timing da coisa, como foi falado aqui, foi sempre para o dia de amanhã. Então, eu contabilizei 30 reuniões há 3 meses atrás. Eu parei de contar. Nós tínhamos, eu acho que, chutando aí 2, 3 por semana, mais de 50 já realizadas com o grupo, né? Então, discussões muito longas, muito densas, e que, lógico, o prazo que foi dado para o setor privado, depois para órgãos públicos se manifestarem, talvez não tenham sido nem de longe o prazo ideal, mas para a gente também não era o ideal, né? E nem sequer se havia essa possibilidade no começo das discussões, como foi colocado pelo Trevisan, pelo Arnaldo. Um grupo já reduzido tinha muito debate sobre muitos pontos, né? Então, não foi uma escolha nossa ter um número X de pessoas nesse grupo, mas eu acredito que o texto que veio, ou melhor, que está ainda rodando, ele é bastante balanceado e bastante diferente da cara inicial dele, né? Nos deu aí um bastante trabalho. Eu tive a felicidade de estar e abrir mão ali na ocasião de todas as licenças para poder compor, porque entendia e entendo que é um trabalho relevante, talvez o mais relevante de toda a minha atuação, 16 anos de Secretaria de Comércio Exterior. E por que uma lei geral de comércio exterior, né? É muito mais bonito chamar de lei aduaneira. O professor Solon insiste, né? Nossa, que nome feio, né? Pois é. A primeira reunião, eu me lembro, foram basicamente, acho que 3 encontros, foi só definindo escopo. O texto inicial era um texto essencialmente aduaneiro. Mas veio das palavras até do próprio professor Trevisan, não podemos falar de uma lei aduaneira lato sensu, em que eu tenha intervenientes lato sensu. E eu lembro que eu coloquei para o professor, olha, professor, se nós entendermos, né, e falando em nome de todos os intervenientes, que esses órgãos vão se sentir muito confortáveis em não sendo submissos à administração aduaneira em todos os aspectos, eles fariam parte de uma aduana, poderíamos. Temos esse consenso, temos essa maturidade? Nem de longe. Nem de longe. Mas temos do INPE, temos conferência, janela única de inspeção, coordenação entre órgãos? Nem de longe. Né? O que a gente tem aí se debruçado, né, são visões muito distintas do processo e da atuação de cada órgão, inclusive sobre o status quo. O status quo de fiscalização, não podemos dizer que está pacificado, né? Se a gente fala no 237 ali da Constituição, com competência para o Ministério da Fazenda fazer fiscalização e controle sobre comércio exterior, nós temos um artigo 144 que dá poderes para a Polícia Federal exercer aí a repressão sobre a fronteira. Então, veja, a gente tem, até no marco legal, essa divisão, uma espécie de ruptura institucional. Então, não vejo, por mais bonito que possa parecer, e eu escrevo cursos de direito aduaneiro, gostaria de chamar tudo de direito aduaneiro, não faço porque a técnica não me permite. A boa técnica me permite que a gente ainda trate como o lato sensu é comércio exterior, e assim vocês vão ver na lei. Logo no começo, nós temos uma definição de sujeitos de comércio exterior, e um deles é a administração aduaneira. Ela é um dos sujeitos de comércio exterior, assim como que agora temos órgãos intervenientes, assim como temos as pessoas intervenientes. Então, é isso que compõe esse ecossistema dessa lei geral.
Futuro e um alinhamento, tema que nos coube, né? Por último, mas não menos importante. Eu vou falar de alguns temas ainda que estão dentro, Marcelo, se me permite, porque quero falar do futuro e do alinhamento, mas o alinhamento, principalmente, né, esse tema da nossa mesa, ele repercute na internalização de tratados importantes. Internalização não no sentido jurídico formal de transpor para a ordem interna um tratado tal como ele foi negociado. Ora, Thales, precisaríamos ter repetição numa lei doméstica de conteúdos de tratados, se esses tratados estão em vigor. Falo explicitamente do ATEC, do Acordo de Facilitação, da Convenção de Quioto, todos eles já em vigor. E eu digo sim, precisamos, né? Não surpreende que a gente tenha tido recentemente aí decisões de tribunais, entendendo que houve revogação, por exemplo, quando da criação do duplo grau de jurisdição para o perdimento, houve revogação da norma 10.5 da Convenção de Quioto. A gente se surpreende com esse tipo de decisão. E a gente precisa, sim, né, quando a gente se depara até com o CARF, um órgão de revisão, de autotutela, de crédito tributário, de lançamento fiscal, a gente se depara com orientação de que não se utiliza tratados na interpretação desse controle de legalidade. Então, a gente precisa, sim, transpor para a lei doméstica. E há ainda essa crença que a lei doméstica é a que faz acontecer. Infelizmente, nos tratados, a gente vê muitas normas programáticas no campo programático com pouca aplicação prática. E é isso que se tentou fazer nessa lei geral. Então, muitos, né, endereçando aqui muitas, acho que a imensa maioria das críticas que a gente vê do setor privado são todas justas e legítimas no sentido, cadê matéria de penalidades, cadê matéria de infração, cadê matéria de contencioso? Acho que já foi aqui exaustivamente colocado. Não houve mandato para isso, né? O mandato foi o tempo do Congresso, o Senado Federal, que está encampando o pleito, entendeu, olha, vamos começar por onde temos, teoricamente, menos arestas a aparar. Vamos tratar de fiscalização, controle e regimes. Não vamos adentrar em aspectos tributários, penalidades e contencioso. Ok, né? E esse primeiro passo, por mais frustrante que possa parecer para muitos dos atores aí que estão fora, né, que não puderam participar ativamente, ele já foi extremamente difícil, por incrível que pareça. O grupo, tecnicamente, conseguiu consenso e ele teve que obter consenso para poder chegar ao texto final. Então, um texto não pode sair do grupo técnico sem consenso, só que também esse grupo ele pertence a duas casas diferentes, a três casas, por vezes, né? E depois foi submetido a outras pastas em que muitos têm divergência do que foi, da ambição que foi posta lá. Então, é preciso a gente também ter o pé no chão, que o grupo faz uma proposta, teoricamente a mais ambiciosa possível, mas há uma jornada muito longa, né? E uma jornada política que o grupo tentou não entrar em nenhum momento. Essa jornada de discutir por que não falaram especificamente sobre todo um universo de fraudes, por que não falaram de penalidades, simplesmente porque a gente não tinha mandato. Nós tínhamos todas as ferramentas e necessidades, por exemplo, para falar de tributos. Precisávamos discutir alguns critérios de hipótese de incidência, critério material, critério temporal importante, precisava ajustar, não tínhamos mandato. O grupo não tinha. Não tinha mandato. Tínhamos representantes do Senado junto, você não tem mandato. Sim, da nossa parte, a gente não pode fazer nada. Vamos fazer com o que temos mandato. Então, infelizmente, às vezes essas críticas são endereçadas aí num tom mais caloroso para o grupo, que eu não vejo razão nenhuma, né, nem sequer de ser rebatida, porque a gente não tinha mandato para enfrentar esses temas, né? E acho que a condução, por hora, essa escolha temática, ela foi extremamente pertinente e salutar. Vejo que essa busca, todos nós queremos o código, mas um código em dois tempos não é totalmente despropositado. E me parece que é um cenário mais possível do que ter um código só de uma só vez. Veja quantas propostas de codificação, principalmente se a gente pegar contencioso fiscal, propostas de codificação que estão na mesa e nunca andaram, né? O que se viu foi uma janela de oportunidade em substituição ao PL 508, com o interesse do Senado em emplacar esse tema de uma forma mais estruturada, mas não só emplacar aquela mera consolidação que a gente ouviu logo mais cedo, emplacar, sim, avanços, né? Avanços importantes. Então, avanços já contendo revogações. Falando especificamente sobre o alinhamento, né?
Bom, então a gente teve temas que muitos não gostaram da redação, e é extremamente, faz parte do jogo democrático, né? Você ter lá, vocês não definiram erro excusável, vocês não falaram de sanções proporcionais. Bom, constou nas diretrizes, tivemos um artigo bastante programático logo no começo, o artigo 4º, em que se cuidou de todos os temas. Se cuidou de penalidades, se cuidou de aplicação de sanções, se cuidou de duplo grau, mas, claro, não tinha nenhum espaço para seguir adiante na regulamentação disso. Eu, particularmente, entendo que é melhor ter isso do que não ter nada. Muitos acharam absurdo você escrever alguma coisa nesse sentido e não falar nada mais além. Eu entendo que nós temos um ganho, porque nós não tínhamos espaço para escrever nada mais, mas você tem mais uma norma que se soma no arcabouço jurídico, ela tem um comando bastante importante numa lei nacional. Nós não tínhamos isso em lei nacional. Então, diante de todo esse contexto, damos o primeiro passo, né? Se dá o primeiro passo para que esses temas, sim, que precisam ser resolvidos, mas que esses temas agora têm já uma diretriz quando houver os debates na hora de escrever essa parte, vamos chamar de segunda parte, né? É um trabalho que é inacabado, mas que tem um mérito que foi feito até então. E falando de alinhamento já de forma mais explícita, né? O que se traz para esse texto? Pela primeira vez, nós temos um título de facilitação, um título que é escrito com base nos padrões internacionais, aí sim tínhamos algumas normas de base. Vocês vão notar que nós temos, desde GATT, expressões como não discriminação, era um dos mandatos, o artigo 27, ele traz não discriminação, mas também temos comandos que vão além da mera repetição, da mera transcrição de tratados. Já no artigo 28, se vocês olharem com atenção, há uma definição de portal único. Portal único é uma plataforma, né, em que eu faço obrigatoriamente minhas operações de importação como condição de importar, exportar ou trânsito dessas mercadorias. E é de obrigação para as administrações, para a administração aduaneira e para os órgãos intervenientes utilizarem. Mas eu não tinha isso no UFC? Não. Você tinha a obrigação de utilizar, você tem a figura do guichê único, mas ela não se confunde com o portal. Então, essa foi uma discussão. A janela única, por que não traduzimos janela única, né? Nós tivemos no decreto Siscomex, decreto 660, você tem expressão de janela única, de guichê único, mas você tem também a expressão portal. E o portal, ele é a implementação da janela única que te trata o UFC. O portal, enquanto plataforma eletrônica, e essa opção do anteprojeto, agora passa a ter uma definição explícita. Então, ele vai além da própria Lei 14.195, né, que foi a primeira lei que abordou esses temas, mas ficamos naquela lei com apenas 3 artigos, artigos 8, 9 e 10. Talvez vocês lembrem que era uma medida provisória, naquela época, aquela lei foi uma medida provisória, veio assim, aí sim, do Executivo, foi convertida em lei, com várias idas e vindas, com vários temas estranhos, né? A própria Comércio Exterior, e ficou uma lei que é, aquela sim, é bastante coxo de retalhos, porque envolve uma série de temas que não guardam uma relação estrita entre si. Aqui sim, aqui nós temos um texto coeso que se buscou fazer começo, meio e fim, ainda que não seja toda a legislação de comércio exterior. Seguindo adiante, né, dentro desse alinhamento, a obrigatoriedade de uso do portal se busca, se vocês notarem, vai-se além do texto dos artigos 8, 9 e 10 da 14.195, da obrigatoriedade de uso do portal, não só para notificações e operações de licenciamento de comércio exterior, mas para toda a administração aduaneira. Nós temos pouquíssimas válvulas de escape, que são questões operacionais, né, questões de circunstâncias técnicas em que eu não consigo utilizar a ferramenta, porque eu tenho às vezes eu tenho alguma relação de custo-benefício ainda que vai ficar à margem do portal. Se eu tenho uma operação de fronteira, um órgão, né, humano que vá urgentemente ser transportado de um país para outro, então tem algumas situações que são circunstâncias excepcionais e urgentes que não vão precisar passar pelo portal. O portal, nesses casos singelos, ele é uma burocracia, né? Ele aparece como algo que, na verdade, vai prejudicar mais do que ajudar. Agora, o fluxo grosso, a massa de informações, aquelas operações que a gente precisa, de fato, conduzir, controlar, fazer direcionamento, fazer gestão de risco, isso sim, a gente passa a obrigatoriedade de cursar pelo portal.
No artigo 30, se a gente fala de alinhamento, a gente está falando também de digitalização. O uso da tecnologia da informação ele está presente em diversos dispositivos do texto. Mas um tema que nos foi muito caro foi digitalizar documentos, por incrível que pareça. É uma faculdade da pessoa interveniente agora digitalizar um texto. Ou melhor, digitalizar um arquivo. Ela pode transformar esse arquivo que ela existe, essa fatura, esse documento qualquer em digital. E da mesma forma, se vai haver cometimento de fraude sobre o documento físico, vai acontecer também sobre o digital. Então, uma vez digitalizado, ela pode destruir esses documentos físicos, né? Isso, a fiscalização, em tese, não poderia pedir de forma redundante o formato físico do documento que já foi digitalizado. Veja que a gente faz remissão à Lei 2.682, lá de 2012, já há 22 anos, ou melhor, há 12 anos, já é uma obrigação para a administração pública, mas no comércio exterior ainda não era uma verdade. E agora a gente traz especificamente fazendo remissão. Seguindo adiante, vocês vão ver no artigo 31 menções ao ATEC, a questão de uniformidade de procedimentos, a questão de transparência, de uso de tecnologias emergentes, vai-se além do texto, tá? Além do decreto 11.092, você fala em padrões internacionais relevantes, você fala na obrigatoriedade de usar esses padrões, você fala na resolução de inconsistência em bases nacionais, ou buscar resolver divergências, por exemplo, de interpretação de tratamentos que são dados ao longo da nossas diversas unidades fiscais que temos no país. Temos ainda um portal único, a obrigatoriedade de se usar em idioma inglês, né? Por que que não se fala em mais um idioma? O volume de informações já é gigantesco. Por que não usar já o idioma mais falado no mundo? Entendemos que já é um grande avanço você transferir todo o grau de informação que eu tenho no portal para mais um idioma. Então, isso dá uma transparência absurda, né? Você vai consultar bases de portal de Estados Unidos, tirando a União Europeia, porque você tem lá obrigatoriedade de idiomas, mas Estados Unidos, né, Reino Unido, outros países, você não tem mais um idioma. Você tem só o idioma local. Então, no nosso caso aqui, há um esforço também de divulgação, e isso principalmente para atender interesses de estrangeiros, veja, você não está atendendo só interesse dos brasileiros, né? Você está dando uma transparência no nível internacional, nunca antes visto. Por fim, essa parte de facilitação não podia deixar de falar do pagamento eletrônico, a necessidade de harmonizar, tal qual temos na reforma tributária, no PL 68, né, foi muito trazido, lembrado ele hoje. O PL 68 ele é inevitável que, apesar de não ser um texto ainda finalizado a votação, vemos bases sólidas para que grande parte dele seja efetivamente aprovado e não podíamos fugir já da terminologia que está sendo utilizada ali. Então, o pagamento eletrônico, a antecipação, a possibilidade de processamento, de diferimento, não poderia ser muito diferente. O texto ele tem que, em alguma medida, também alinhar isso para os demais tributos. E é isso que a gente buscou, apesar de não ser uma questão, veja, de discussão de fato geradora. Eu não estou discutindo momentos de incidência, eu estou discutindo pagamento, que inclusive pode ser objeto de ato infralegal o dia do pagamento, né? Momento do pagamento. Isso pode ser objeto de legislação infralegal. Soluções antecipadas se amplia bastante o escopo, né? Houve aí até espaço para aumento para os órgãos intervenientes. Veja que tudo que está aventado em soluções antecipadas vai muito além das obrigações de FC. O FC não obriga a fazer soluções antecipadas para aquela quantidade de temas. Você ter soluções para valoração aduaneira, muitos entendiam, né, que poderia ter. Não, agora temos a possibilidade de ter soluções de consulta em valoração aduaneira para temas em abstrato, assim como regras de origem, né? Então há um avanço muito grande sobre isso. Não menos importante, né? Talvez o texto que tenha saído absolutamente do zero nesse passo, que é o futuro da legislação de comércio exterior, né, para já começar para encaminhar para o final da minha fala, é a parte de controle administrativo. Por que ter uma parte de controle administrativo? Não tínhamos um paralelo para os intervenientes. O que fazem os órgãos intervenientes? Se a gente está falando de uma lei geral, que fosse lei geral aduaneira, mas uma lei geral de comércio exterior, eu preciso ter um paralelo de fiscalização. Então, a mesma lógica que o professor Arnaldo colocou de controle como algo permanente, abstrato, que envolve competências da administração, da União, no caso, eu tenho para os demais órgãos que também têm competência no comércio exterior. Isso, para não confundir com o controle aduaneiro, se chama de controle administrativo. Só que, da mesma forma, fazendo um paralelismo que eu tenho procedimentos fiscais, né, procedimentos aduaneiros
fiscais, lá como as diligências, a auditoria pós-liberação, a conferência aduaneira, que agora explicitamente ganham conceitos, né? Eu tenho tratamentos administrativos. O tratamento administrativo nada mais é do que a operacionalização do controle administrativo, que agora aparece regulamentado e decorre também da competência desses órgãos, decorre do poder de polícia. Então, um órgão tendo competência, ele pode fazer qualquer daqueles tratamentos, só que, claro, se busca o quê? Se busca que eu leve em consideração a proporcionalidade. Em que sentido? Em que grau o interesse tutelado, o grau de restrição solicitado pelo órgão, guarda proporcionalidade com o controle que ele efetivamente quer buscar. Eu tenho aí a criação do estágio de monitoramento. Muitas vezes eu não precisaria ter um licenciamento de importação para poder fazer o controle que aquele órgão quer. Ele consegue, então, extrair estatísticas sem impactar a fluidez do comércio exterior. E ali vocês vão notar que eu tenho um aumento gradual de tratamentos. Eu tenho a licença flex, né, que não tinha base legal ainda, tínhamos apenas em nível de decreto. Eu tenho a licença por operação, que é algo mais restritivo. Eu tenho o tratamento aí de conferência, né, que ainda se chamou de inspeção, mas já um grau de intervenção de verificação física e documental dessas mercadorias pelos intervenientes, não se confunde com a Receita Federal. E eu tenho, por último, tratamento de proibição, suspensão, né? Que é o grau máximo de restrição que a gente vai ter em termos de tratamento administrativo. Então, esse foi, talvez, da nossa parte, né, a parte mais desafiadora, porque isso aqui foi um texto do zero. E, claro, você está escrevendo um texto do zero em que você mexe com dezenas de intervenientes. Como conciliar o interesse de todos eles, né? É óbvio que há muito chão para se percorrer, mas a intenção foi ser o mais harmonizado possível com o que já está acontecendo no mercado. O que eu tenho de sistema? Eu já tenho do INPE, eu já tenho controle integrado, eu já tenho que ter prazos harmonizados, porque os controles são simultâneos. Então, houve em todo o texto essa busca de unir o controle administrativo ao lado do controle aduaneiro. Se vocês notarem, a última atualização, a portaria COANA que veio falar das conferências pelos intervenientes, fala em controle simultâneo ao despacho aduaneiro, né? Usou uma expressão lá que não é a que o grupo utilizou aqui, mas a ideia é que haja, sim, uma simultaneidade de controles pelos diferentes sujeitos de comércio exterior, numa operação de comércio exterior. E tudo isso foi incorporado ao texto de alguma forma. Seguindo para o final, né? Tivemos aí longos embates, longe, talvez, dos anseios de muitos, né? Vemos que temas ficaram de fora, sabemos dessa angústia de temas terem ficado de fora, mas, da minha parte, eu acredito que a contribuição de muitos de vocês que estão aí, que estiveram na plateia, que mandaram comentários, né? Muitos dos palestrantes que também compuseram mesas, foi lido tudo, foi lido absolutamente tudo, toda crítica, toda sugestão. Agora, o que foi absorvido, que a gente pode dizer? O que foi objeto de melhoramento? Aquelas que foram construtivas e estavam no escopo. O que não estava no escopo simplesmente não era uma opção do grupo discutir. O grupo não podia discutir. Então, não se perdeu tempo. Mas aquelas que atacaram problemas, sugeriram correções, melhorias de redação, foram todas ponderadas. Infelizmente, não é possível dar o feedback por escrito para todas, assim como os inúmeros órgãos e entidades, até alguns públicos, né? Não é possível dar todo o feedback, porque o trabalho só para analisar, ele já é tão denso e tão grande, e o tempo é sempre para o dia de amanhã, né? Ou melhor, para ontem, que você não conseguiria fazer resposta escrita para cada um pormenorizada. Mas o que a gente pode dizer é que vocês vão ver se foi contemplado ou não, né? Vocês vão perceber nitidamente sugestões que vocês se lembram que foram feitas por vocês ou por terceiros. Vocês vão ver incorporadas, às vezes, literalmente no texto, às vezes ajustadas, mas todas com alguma razão de ser, né? Sempre tentando prezar pela técnica que permeou do primeiro artigo até o último. Todo o texto, todos os conceitos, todos os institutos que foram ali definidos, se buscou-se uma terminologia constante para não gerar dúvidas. Às vezes aquilo pode ter provocado uma ruptura do conceito que a gente imaginava, por exemplo, o que é um conceito de regime aduaneiro especial, né? Eu acho que fica nítido agora, fica nítida a natureza jurídica, apesar de não estar escrita, para não conflitar com outros textos que estão em encaminhamento, mas se resolve bastante discussões
que nós também na academia gostávamos de debater e defender o nosso ponto, né? No final, a gente teve que chegar a um consenso, foi o consenso que é do grupo, que tenta externar o que ficou melhor nesse atual estágio, dentro de tudo que a gente tem de definições. Bom, se achou conveniente escrever dessa forma, isso talvez seja a melhor redação, talvez não, mas naquele momento, naquele grupo, se entendeu que era o melhor possível. Então, eu fico bastante feliz, né, pelo momento. Eu acho que o viés do grupo foi um viés muito aberto. Foi algo surpreendente de podermos debater todas as propostas, até enquanto né, representante de outra entidade, a gente poder debater textos que tradicionalmente eram só, vamos dizer, custeados pela Receita Federal, né? Ao final das discussões, a gente até discutiu assim, e parece que daqui em diante a gente vai precisar de um regulamento de comércio exterior e não mais um mero regulamento aduaneiro, se é que vocês me entendem. Eu tenho uma ampliação de escopo também no que vai desdobrar esse anteprojeto, né? Há uma responsabilidade muito grande agora também sobre o que vai acontecer com ele. Então, é lógico que nós, enquanto negociadores, vamos chamar assim, né, de texto, não vou chamar de redator, porque muita coisa foi negociada, né? Se não o todo, o grosso foi bastante negociado. Se nós temos uma visão ali que prevaleceu de um lado, às vezes, um ponto de vista que vocês acham que é extremamente fiscalista, saibam que, de outro lado, teve uma negociação para conseguir uma contraparte, uma contraproposta por causa daquele ponto específico. Muitas propostas do setor privado foram ponderadas também em momentos em que você tinha questões de reserva de mercado, questões pontuais de categorias. Ora, qual que é o espaço que o grupo tem para entrar, às vezes, em espaço de categorias profissionais, né? Essas categorias têm seus mandatos, seus sindicatos. Entendeu-se, muitas das vezes, que, vamos dizer, inovações e propostas polêmicas poderiam prejudicar demais a discussão técnica, poderiam contaminar a discussão técnica. Por quê? Porque são mandatos literalmente políticos. E o processo político, eu acho que vai chegar, né? A gente está muito próximo do estágio de todo o processo político começar. E aí, a gente, enquanto grupo, né, claro que não gostaria que se perdesse a essência do todo. Ele tem começo, meio e fim, esse projeto. Não gostaríamos de ver um Frankenstein, assim como os idealizadores da reforma tributária não gostariam de ver as mutilações de conceitos tão importantes que eles tinham lá no projeto original, que foram se perdendo. Mas isso, a gente sabe, faz parte do processo político, né? Isso faz parte da tramitação, e claro que a gente vai ver muitos interesses ali. Mas, de novo, a ideia foi ser genérico, ainda que de alguma maneira tenha parecido para muitos que trouxe minúcias de prazo, de datas, mas a ideia era que você tivesse o todo, começo, meio e fim. Principalmente vocês vão ver que houve um detalhamento de alguns institutos, porque eu não tinha absolutamente nada, né, da parte de interveniência, eu não tinha nada de controle, nada de tratamento, não tem uma lei sequer dispondo sobre isso. Então se buscou preencher algumas lacunas importantes. E é em cima disso que a gente vê um avanço. Então, acho que nessa primeira rodada seriam essas minhas contribuições, fico aberto também para discussões e comentários. Muito obrigada, Thales, pela excelente apresentação no dia do servidor público. Agradeço a sua participação. E eu acho muito importante essa fala do Thales no sentido de apresentar os bastidores, né? Então, assim, muitas críticas sendo trazidas, é natural, é uma legislação super importante, inédita, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente saiba exatamente o timing que as coisas aconteceram, a forma como o processo foi conduzido, até para levar isso em conta na apresentação de sugestões, como está sendo feito agora. Então, entendo que tem diversos temas controversos, mas assim, como o Léo comentou, eu trabalho muito com valoração aduaneira e ter a possibilidade, a previsão de eventualmente ter uma solução antecipada para esse tema, isso é uma coisa super importante que hoje em dia a gente carece muito. Traz uma insegurança jurídica muito grande. Então, principalmente considerando a nova legislação de preços de transferência, existe todo um ganho a partir dessa previsão no projeto de lei de soluções antecipadas para temas que hoje a gente não tem essa possibilidade. Então, diversos pontos a melhorar, mas certamente a gente tem muitos pontos também a elogiar.